Então eu vou fazer essa pergunta novamente aqui, né? Quem somos nós? Religiosos ou regenerados pela palavra? De que maneira estamos impactando a sociedade? Como a sua vizinhança olha para a sua igreja? Não precisa você responder no momento, mas vá se perguntando e vai respondendo para si próprio, né? Como a sua vizinhança? Cada um tem a sua consciência, né? Como é que eu já vou perguntar para mim, como é que meus vizinhos olham para mim? Com uma pessoa serviçal, participativo, companheiro, pronto para servir, né? Uma ocasião, eu tive um problema com a minha filha, caiu da escada onde eu morava, caiu lá de cima, direto. Eu me desesperei, na época eu não tinha carro, e eu me desesperei, foi aquela gritaria, uma criança com 2 anos, né, caiu da escada, deu com a cabeça no chão, e a gente entrou em desespero. Então eu saí, eu chamei um carro, eu saí desesperado, correndo com a criança, né, para levar para o pronto-socorro. Aí peguei um carro, levamos, aí a gente com pouco dinheiro também. Eu saí tão desesperado que eu fui de pé descalço. Eu de chinelo na hora, eu acho que fui com um pé de chinelo e o outro não me lembro. Sei que eu saí assim dessa forma. E para levar a criança. Depois que passou, o vizinho do carro, o vizinho do lado tinha carro. Você ouviu uma gritaria aí, por que não me pediu para me levar? Poxa, se eu estou vendo que a pessoa não tem condições e aconteceu uma tragédia, qual é a minha obrigação? Como um ser humano, já não digo, vamos dizer assim, como um ser humano, qual é a obrigação? Servir o próximo. Então, esse é o testemunho que nós damos. Então, aqui, esse estudo, ele nos mostra o que é igreja. Às vezes a pessoa pensa que igreja é o templo, que igreja é aquela irmã, aquele irmão que anda com a Bíblia debaixo do braço, igreja é a personalidade da igreja, ou a referência da igreja, é a roupa que a pessoa usa. Não, irmãos, não é por aí. Imagina só, o quão grande era o amor de Cristo no coração dos primitivos, que nós vemos aqui no texto de Atos dos Apóstolos, deles vender as suas herdades e entregar aos pés dos apóstolos para que não havesse necessidade. Eles tinham tanto amor de Deus e a esperança era tão grande que Jesus era tão fervoroso que Jesus ia vir buscar eles. Tanta certeza, tanto amor pelo próximo, o amor de Deus estava radiante no coração deles. Eles vendiam o que tinham, entregavam para os apóstolos, olha, divide em partes iguais, ninguém vai ter necessidade, coisa maravilhosa, né? Então, hoje o mínimo que nós podemos fazer, irmãos, é dar um bom testemunho, é estar pronto para servir. Se alguém lhe pedir a sua túnica, dê a sua capa, não é isso que a palavra nos diz? Se alguém tem 2 túnicas, dê uma para o seu irmão. Faça a mesma coisa com o alimento. Poxa, esse é o papel da igreja. Não é apenas na aparência. Então essas perguntas aqui me despertou algo profundo, está me ensinando tanto. Quem somos? Religiosos regenerados pela palavra? De que maneira estamos impactando a sociedade? Nós temos que impactar a sociedade. Se nós analisar, às vezes a pessoa, ela vem para a igreja porque ela foi impactada não pela aparência, mas pelas ações daqueles irmãos, a maneira que eles agem, né? De que maneira estamos impactando a sociedade? Como a sua vizinhança, como a minha vizinhança olha para a igreja a qual você faz parte, a qual nós fizemos parte. Como é que a nossa vizinhança olha para a igreja? Como é que é? Isso é uma grande preocupação. Olha, tem gente que fala assim, olha, se é para fazer o que aquele lá está fazendo, eu não vou para a igreja. Eu já ouvi isso muitas vezes. Ah não, se é para estar na igreja igual aquela irmã, aquela mulher, e vai seguindo com o assunto, eu não vou para a igreja. Eu fico como estou melhor.
De quem é a responsabilidade? É do pastor da igreja? Não. A responsabilidade, irmãos, claro que é do pastor em ensinar a igreja, para que a igreja não haja de maneira errada. Passar a palavra, ensinar a palavra. Para que a igreja seja impactante, para que as pessoas possam olhar para a igreja a qual nós servimos e sentir desejo de participar. Né? Já coisa linda, a pessoa olha, eu sei que maravilha, que bacana a maneira daquele pessoal lá adorar a Deus. Eles passam pela gente, eles cumprimentam com educação, com carinho, eles transmitem algo diferente. E nós, como igreja, irmãos, a igreja não é o templo fixo aqui, a igreja somos nós. A uma ocasião, eu estava na cidade de Arroio Grande, no serviço material, e eu cheguei numa casa, de frente a uma escola, e eu acho que era horário de recreio, e eu cheguei naquela casa com serviço material, né? E aí eu cheguei na porta e quis falar, estava uma roda de jovens, mais umas professoras ali, e eu cheguei com uma mercadoria para vender, eu andava selecionando vendedores. E eu cheguei e a dona da casa disse, entra e senta, só um momentinho, nós só vamos terminar isso aqui. Estava lá num joguinho, né? Já vamos terminar essa partida aqui e já vou lhe atender. E a outra disse assim, como é que tu manda entrar quem tu não conhece? Sabe lá quem é essa criatura? E seguiram ali, eu me sentei. Aí elas terminaram, disse, bom, agora vizinho, o senhor pode falar. Aí eu expus o meu trabalho, né, para eles. Se agora eu quero explicar para a senhora o porquê que a dona da casa me convidou para entrar, sem me conhecer. Não é a minha pessoa, mas é a pessoa de Cristo que está na minha vida. Aleluia. Então eles começaram a ouvir. É de igreja. Hã? É de igreja. E aí eu, com mais orgulho ainda, com mais alegria, disse, é Jesus que está na minha vida, que transformou a minha vida. Foi essa pessoa que a senhora viu. Claro que talvez a senhora não tenha esse entendimento, mas não foi a pessoa humana que a senhora viu, foi a pessoa, o Espírito Santo de Deus que está na minha vida, que impactou, que lhe trouxe uma simpatia. Então eu tenho que agir pela direção do Espírito de Deus. E ali eu evangelizei, entreguei um folheto para cada um, nunca mais vi eles. Mas eu estou com a minha consciência limpa por aquelas almas. Né? A oportunidade que Deus me deu ali se concluiu. Agora, imagina se eu não tenho o Espírito Santo de Deus, de repente ele não ia me receber. Nós temos que impactar as pessoas, irmãos. Nós precisamos impactar as pessoas para que elas vejam em nós a pessoa do Espírito Santo. Que elas possam ver em nós a diferença. Então, se nós ficar na aula hoje só nessa introdução aqui, irmãos, é rica. Glória a Deus. Rica. É uma grande riqueza do conhecimento que nós estamos adquirindo aqui. Só permite uma palavra, pastor? Só para mim concluir aqui. Tá bom. Estamos impactando a sociedade, as virtudes e o poder do Espírito, ou impactamos com religiosidade? Ontem eu fiz um comentário aqui, e infelizmente, né, que tem acontecido, né, pastores, irmãos, que com todo respeito, né, cada um tem uma maneira de trabalhar na obra do Senhor, mas levando religiosidade para dentro das igrejas. Né? Ao invés de levar o conhecimento da palavra que liberta, estão pegando, vamos dizer assim, tradições e levando para dentro da igreja para atrair pessoas. Sabe que tem pessoas que pensam assim, olha, se eu não colocar uma árvore de Natal na igreja, se eu não botar a figura do Papai Noel na igreja, os irmãos vão se ofender e não vão. Irmãos, eu não vou colocar nunca. Amém. Árvore de Natal, Papai Noel, nunca. Amém. Que a sociedade não espere isso de mim, porque eu
prego a verdade. Eu vivo em prol da palavra de Deus para pregar a verdade. Se alguém quiser e desejar sentir a presença de Deus e quiser vir em nossa igreja, vai vir para ouvir a palavra, vai vir para louvar o Senhor, vai vir para adorar o Senhor. Jesus é o foco, né? É o Senhor Jesus, Ele é o foco. Autor e consumador da fé. Podemos lembrar o nascimento de Jesus no dia de Natal? Amém? Vamos lembrar. Ainda que não se tenha uma data definida, como foi comentado ontem, com exatidão. Mas, se lembramos o nascimento de Jesus no Natal, que seja Jesus. E não idolatrias. Misericórdia. Então nós não vamos impactar ninguém com religiosidade. Eu não quero, não desejo isso. Eu desejo impactar a sociedade com a palavra verdadeira. Então a Bíblia diz que a igreja caiu na graça do povo e por isso a cada dia pessoas se rendiam a Cristo, atraídas pelo poder do Espírito Santo que os movia na direção certa. Essa era a figura da igreja de Atos Apóstolos. Eles não levavam religiosidade, não apresentavam tradição, pelo contrário, houve uma mudança total. Esqueceu-se, né, as tradições, as religiosidades, e eles pregavam a operação do Espírito Santo de Deus. Quantas almas se rendiam? Por que não pode ser hoje? É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito Santo que opera, irmãos. Por que hoje precisamos de religiosidade? Por que nós precisamos hoje criar coisas? Criar, vamos dizer, para que as pessoas possam... mas a pessoa não, se ela não levar uma rosinha ungida, ela não vai ter fé. Irmãos, materialização da fé é pecado. A fé não é material. Nós cremos num Deus vivo e poderoso. Adoramos e amamos a Deus em espírito e em verdade. Nós não precisamos de mais nada. Materialização da fé, religiosidade, isso vai passar longe de nós. Se alguém desejar visitar nossa igreja, amém. Mas aqui não tem religiosidade, né? Seja bem-vindo. Né? Seja bem-vindo para ouvir a palavra, para estudar a palavra. Nós amamos o estudo da palavra de Deus, ainda que estamos aprendendo cada dia. Não somos os mais sábios, mas ouvimos a voz da sabedoria, que é o Espírito Santo de Deus. Estudamos a sua palavra. Amém? Amém. Nós vamos então, meus amados, ler o texto áureo aqui. Texto áureo. A irmã Diaconisa Jurima pode ler para nós o texto áureo da revista. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Glória a Deus. Uma verdade prática, irmã Vera. Em Atos encontramos o plano de Deus para a igreja, legar o evangelho até os confins da terra no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, queridos, a introdução diz assim: antes de mostrar no capítulo 3, o primeiro de muitos milagres realizados em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, o livro de Atos mostra o grande crescimento da igreja e como viviam os novos convertidos. Amém? Nós vamos resumir alguma leitura aqui, irmãos, porque nosso tempo é curto. E eu creio que a introdução, ela trouxe todo o conteúdo desse estudo aqui. Né? Então, a primeira igreja. A igreja já existia no coração de Deus, irmãos. Mas é aqui, no dia de Pentecostes, que ela recebe poder do alto para mudar a história. Vejamos um pequeno resumo
da vida e caráter da primeira comunidade de cristãos. São aspectos internos que resultam de uma igreja cheia do Espírito Santo e influente. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Ter perseverança na doutrina dos apóstolos. Né? A doutrina dos apóstolos eram os seus ensinamentos. Os apóstolos eram guardiões da mensagem deixada por Jesus. Amém? Amém. Vamos resumir aqui. Eu creio que os irmãos já estudaram em casa. Fizemos até uma vigília dela. Amém? Glória a Eu Deus. vou pedir perdão para Perseveravam. Deus e para o Senhor, porque eu não fiz nada. Perseveravam na doutrina. Né? Perseveravam na comunhão também. Nós falamos aqui que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Também perseveravam na comunhão. Aleluia. Sabe que às vezes a pessoa pensa que... Tem pessoas que não entendem o que é isso. Né? O que é comunhão. Comunhão pode também ser traduzida por coparticipação. Sabe? Participar com o outro. Às vezes é Aqui no terceiro tópico fala no pão como nas orações, né? Sim. Então, a comunhão também pode ser traduzida por coparticipação. A palavra koinonia, vocábulo grego, para a palavra comunhão, tem como raiz a palavra comum. Significa, portanto, ter coisas ou interesses comuns compartilhados. Não era apenas um partilhar das mesmas expressões de fé, mas um profundo e real interesse no bem-estar completo do outro. Amém? Olha só. Mas um profundo e real interesse no bem-estar do outro. O que significa isso? Irmãos, para a glória do Senhor Jesus Cristo, e muitas vezes, para louvor do Senhor, não para a exaltação minha, e muitas vezes, eu me prejudiquei para servir o outro. E muitas vezes, eu fui até criticado por isso, né? E eu digo assim, irmãos, 90 ou mais por cento das pessoas que eu dei a mão, que eu ajudei, no nome de Jesus, pela graça de Jesus, pelas condições que Jesus me deu para fazer, me deram as costas e até me retribuíram o contrário. Né? Mas a palavra de Deus continua insistindo para que eu tenha um profundo e real interesse no bem-estar completo do outro, não no meu bem-estar. Não é no meu bem-estar, é no do outro. A palavra que melhor define a operação da comunhão é família. A igreja é a família de Deus. Por isso, seus membros chamam uns aos outros de irmãos. Parece que essa palavra virou um mero título e pronome de tratamento. Em muitos lugares, parece que é um mero título. Só. Esse é o sistema de nós nos cumprimentar, irmão para cá, irmão para lá. É só um sistema. É só um costume. É o costume da igreja. Se tratar por irmãos. Mas não era assim a igreja primitiva. E Peterson foi certeiro quando disse:
o Evangelho nos coloca em comunidade. Uma mudança imediata que ele faz é gramatical. Nós, ao invés de eu. E nosso, ao invés de meu. Coisa, algo tremendo. A carona que eu dei para aquela família, que eu não conhecia ontem, mas, poxa, claro que a gente não pode sair dando carona para qualquer pessoa. Mas eu vim entrando na cidade, a 12 quilômetros da cidade, na entrada lá da BR. Então, estava aquela família ali, né, uma senhora, com, eu digo assim, acho que na segunda idade, ou terceira idade. Mais outra mais jovem, mais um rapazinho, um jovenzinho, devia ter uns 14 anos. E mais duas meninas, cheias de sacolas. E eu pedindo carona. E eu sei que não passa ônibus daquele horário ali. Como é que eu vou deixar? O que adianta eu andar com um louvor ligado a todo vapor, evangelizando, né? É um pecado. E aí passo por uma família ali, porque eu não conheço a gente. De omissão, pecado de omissão, que se pode fazer o bem. Se pode fazer. Aí quando eu parei o carro com a Clara, elas tinham as malas dela, eu tinha as minhas, né? Minhas coisinhas ali. Será que vai dar? Eu disse, dá sim. No coração de Deus cabe todo mundo. Vamos ajeitar aqui. Até fui imprudente em certa parte, mas era uma criança pequena. Foi no colo, deveria ir 3 pessoas ali atrás, foi 4. Mas uma criança pequena, era um trecho, vamos dizer assim, acho que andaram acho que mais ou menos deixa eu ver aqui, uns 9 quilômetros. Que da entrada até o final do calçamento ali, até ali. Então, que exemplo. Mas vai botar esse monte de gente dentro do carro, vai quebrar. Se quebrar, o que eu vou fazer? Mas eu não posso deixar uma família na estrada. Mas que tipo de cristão sou eu? Que tipo de cristão eu sou? O que eu aprendo na palavra para passar e ver uma mulher com criança cheia de sacola numa faixa onde eu sei que não passa ônibus, vou passar e vou olhar para o lado. Aí lá adiante eu vou começar a cantar um louvor. Senhor, dá tempo para mim. Ocupai minha vida contigo. Poxa, meu filho, eu queria te ocupar agora ali atrás e tu não parou. É mesmo. Irmãos, a gente muitas vezes, claro, às vezes pode quebrar o carro, pode dar um problema, né? A gente se prejudica em prol do outro. Mas isso aí é bíblico? É bíblico. Ora, claro que é. Não temos que estar preocupados com o nosso bem. A pregação de hoje não, pensar pegar nos objetos, não. Exatamente, a nossa preocupação é com o bem do outro. Nós temos que servir o outro. Mas eu vou me prejudicar. Amém. Deus proverá. Eu aprendi isso na Bíblia. Deus proverá. Se eu der o que eu tenho hoje, se eu sentir direção de Deus, claro que eu não vou fazer isso porque o outro me coagiu a fazer. Vocês não vão fazer porque eu estou coagindo, mas que a palavra está ensinando. No momento de fazer alguma coisa, no momento de vocês agirem dessa forma, vocês vão lembrar da palavra. Não, mas paciência. Né? Vou ficar no prejuízo, mas amém. Porque tudo é de Deus, irmãos. Tudo é de Deus. Nós apenas somos mordomos. Se Deus toca na gente fazer aquilo, tem que fazer. Tem que fazer, né? Vai ter uma pessoa lá na porta, eu não tenho muito, mas tem que dar um prato de comida. Exatamente. Então, nós somos mordomos, significa administradores daquilo que é de Deus, não é nosso. Amém? Então, irmãos, é bom a gente conhecer a palavra de Deus, a gente vive bem. Isso é viver bem. Viver bem não é conforto. Viver bem é ter a consciência tranquila e aquela alegria no coração de poder servir o próximo. Aleluia. Amém? De poder ajudar o próximo. Que coisa maravilhosa. Essa é a igreja do Senhor. Mas em muitos lugares são irmãos só por falar. Nem aos próprios irmãos não conseguem servir. Da casa, da própria casa. Às vezes nem o próprio irmão que participa da ceia junto não consegue servir o outro. É difícil. Então nós temos que nos apegar, né?
e servir o Senhor, nos apegar ao Senhor, a sua palavra, o seu ensinamento, a doutrina dos apóstolos, para nós viver feliz. Feliz com Cristo. No partir do pão e nas orações. Perseveravam no partir do pão e nas orações. A terceira expressão resumia a vida da igreja. É o partir do pão. É praticamente consenso que esse é o termo que Lucas usa para a ceia do Senhor. Alguns acham que envolvia não apenas a ceia memorial, mas também uma reflexão fraternal. A oração é uma prática comum na igreja de Atos. Permeia todo o livro do começo ao fim. Capítulo 4, 31, 6, 34, 12, 5, 16, 25. Uma igreja cheia do Espírito, ora fervorosamente. Um púlpito com unção está conectado com os bancos cheios de oração. Amém, Jesus. Amém? A expressão perseverar implica continuar, não desistir, permanecer. A igreja estava praticando aquilo que Jesus repetidamente havia ensinado e que agora o Espírito Santo lhes lembrava. Lucas capítulo 11, 9 e 10. Essa igreja tem muito a nos ensinar sobre a vida de oração. Lembremos que ela recebeu poder após 10 dias ininterruptos de oração e estudo da palavra. Amém. 10 dias, sem interrupção, de oração. Aleluia. A unção de Deus é muito forte, é algo tremendo. Jesus na nossa vida é maravilhoso. Nós não sabemos explicar, então nós temos que transmitir. Às vezes não temos palavras. E também não resolve nós só falar. Precisamos transmitir. Precisamos ter atitudes. Os nossos atos. Não podemos amar a Deus, a servir a Deus somente da boca para fora, somente de palavras, mas concluir com atos. Um coxo conhecido era levado, um homem coxo, de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que passavam. E aquele coxo e mendigo era conhecido, Atos capítulo 4, 22, nos informa que ele já ultrapassara os 40 anos de idade. Havia muito tempo que esmolava ali junto a uma das muitas portas de acesso ao templo. E todos os dias ele estava lá como a prática de dar esmola. Como a prática de dar esmola é algo comum em qualquer religião, qual lugar é melhor do que a porta de um templo para a sua realização? Que ele já era alguém familiar, pode ser confirmado pelo que diz o verso 10, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava. Isso foi providencial para glorificar o nome de Jesus. E nós sabemos o que aconteceu. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou em nome de Nazareno. Amém. Aleluia. Levanta e anda. Glória. E Pedro e João, frequentemente mencionados juntos,
toda a Bíblia vão orar no templo judaico. E a porta de bronze, medindo 22 metros de altura, merecia um nome Formosa. Olhando para o mendigo, Pedro diz: não tenho dinheiro. Às vezes nós não temos como ajudar uma pessoa. Às vezes não há possibilidade. Né? Se nós não temos, então vamos dar o que temos, que recebemos de graça. Né? E ele disse: levanta e anda. Que coisa maravilhosa, irmãos. Vamos adiante. Um culto genuíno. Então, deu um salto e se pôs em pé. Logo que ele ouviu aquelas palavras, ele recebeu Jesus, ele deu um salto e passou a andar e entrou no templo saltando e louvando a Deus. Aleluia. Aleluia. Não era uma forma convencional de alguém adentrar no templo. Não era normal. E a atenção foi geral. Como já foi dito, o culto mais genuíno que ocorreu naquele dia no templo, sem dúvida alguma, foi o louvor daquele ex-mendigo. Glória a Deus! Ele entrou louvando o nome do Senhor. Há mais uma lição aqui, irmãos. A igreja não depende de recursos naturais para existir melhor, e triunfar. A igreja primitiva não tinha nada do que consideramos especial, ou essencial melhor, para o sucesso hoje. Propriedade, dinheiro, influências políticas, status social, hoje é só o que está nos dias de hoje. No entanto, ganhou multidões para Cristo e plantou igrejas em todo o império. Como conseguiram isso? Inflamados e capacitados pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Então, por que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas se preocupam tanto com o material? Por quê, irmão? É só o Espírito Santo nos encher da sua graça, da sua glória. Só o Espírito Santo nos encher do seu poder. Nós podemos fazer muito mais. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, irmãos.